Vocês acreditam que Deus dá livramento? E eu estou aqui para falar para vocês que Deus, Ele dá livramento. E Ele é Deus que faz milagres e que opera de verdade. E Deus, Ele pode sim dar livramento de morte para uma pessoa. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Em um próximo vídeo eu posso contar mais detalhadamente, mas eu vou resumir para vocês aqui o que foi que aconteceu comigo. Eu tive uma segunda gravidez. A minha primeira gravidez não deu certo, eu perdi. E eu estava já na minha segunda gravidez, já estava mais ou menos com 5 meses, né, de gravidez. E aí, gente, eu comecei a passar mal, comecei a perder sangue. E passei muito mal, muito mal, muito mal. Fiquei internada aqui no hospital. No hospital que eu tinha ficado internada, não tinha nenhum tipo de medicamento, não tinha profissionais, o hospital estava abandonado na época. Vocês acreditam que em todo hospital só tinha uma pessoa internada? E eu, né, que cheguei lá. E quando o médico chegou nesse hospital e me viu, ele disse: moça, não fique aqui não, você tem que sair dessa cidade, você tem que ir para outro lugar. Você não pode ficar aqui não tem nenhum tipo de recurso. E estava em um período de festividade, próximo do aniversário da cidade, então o hospital estava abandonado na época. E ele pediu para mim sair para outra cidade e falou que iria me encaminhar de ambulância para uma outra cidade. Aí ele fez todos os procedimentos, né, lá, para eu poder ir na ambulância do hospital para outra cidade. E fui enviada para uma outra cidade para mim ser internada nessa outra cidade, sendo que eu já estava com vários dias perdendo sangue e meu bebê já estava morto. Eu já tinha identificado, tinha feito uma ultrassonografia, saí de lá, fiz no particular e o médico identificou que o meu bebê estava morto. Juntando tudo, eu já estava com alguns dias com o bebê morto. O médico falou que eu estava com bastante tempo, que o bebê estava morto. Não sei se era 15 dias, eu não lembro ao certo. Sei que eu fui para essa outra cidade. Quando cheguei na outra cidade, eu não fui bem recebida. Muitos hospitais, quando percebem que uma mulher está em aborto, eles tratam aquela mulher muito mal, porque muitas pessoas acreditam que aquela mulher, ela tomou remédio para matar a criança. Algumas pessoas que estavam lá, que conheciam o hospital, diziam assim: olha, quando as mulheres chegam aqui, eles deixam sofrer, 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 até quase morrer para poder atender, para elas entender que elas não devem matar os filhos. E aí a mulher sofre até quase morrer. E eu fiquei muito assustada com aquilo que me falaram, gente, só que eu estava com muita dor, perdendo muito sangue, muito sangue. E ali o médico só pediu para a enfermeira aplicar um Citotec intravaginal para mim ter bebê normal, sendo que meu bebê já estava morto, já estava quase desmanchando na minha barriga. E aí as mulheres foram lá, futucou meu útero, gente, eu sangrava tanto, elas colocavam a mão, sabe, empurrando aquele remédio. Eu sei que dentro de 20 minutos eu comecei a perder todo o sangue do meu corpo, parecia que era um cano furado, não tinha, gente, nada que estancasse aquele sangue, o sangue brotava e derramava na cama, caía no chão, eu estava assim, tipo assim, num filme de terror, e eu não conseguia enxergar mais nada, eu estava morrendo, simplesmente morrendo. E eu lembro que ninguém vinha fazer nada e tinha aquele monte de técnico que estava estagiando. Aqueles técnicos entravam na sala, olhavam pra mim sentindo dor, saíam, eles não podiam fazer nada. As enfermeiras disseram que não iam fazer nada, porque não podiam fazer sem prescrição médica, que o médico tinha sumido. E minha mãe desesperada pelos corredores e eu morrendo, eu não conseguia mais levantar, não conseguia abrir meu olho. Eu só sei que eu tive uma força muito grande na hora que eu senti que o bebê ia descer. Quando eu senti que o bebê ia descer, eu fui no banheiro, peguei meu filho e entreguei pra minha mãe. Eu disse: não é pra deixar o meu bebê nesse hospital. Porque eles também pegavam os bebês pra levar pro laboratório pra estudos, né? E eu disse: meu filho não vai ficar pra estudo, não. Eu já estava muito chateada e passando mal. E aí ela veio, simplesmente aplicou uma medicação em mim, que era um Buscopan. Eu tive, gente, um problema com esse Buscopan, porque quando o Buscopan entrou na minha veia, eu não conseguia enxergar nada, só via o preto. E ele começou como se estivesse corroendo minhas veias, minha garganta, formigando, eu morrendo, apagando. Eu disse: moça, você não vai mais botar esse remédio, não. Não deixei ela botar na minha veia. E eu tava morrendo de dor, mas eu não tomei, porque eu estava morrendo. Eu senti que eu ia morrer, o coração parecia que ia estourar. E aí ela parou. E eu sei que eu fiquei perdendo sangue de 10 horas da manhã até 7 horas da noite. E o sangue jorrava. Eu falo pra vocês que eu acho que eu perdi quase todo o sangue do meu corpo. De verdade. Porque foi igual um cano quebrado. Eu falo pra vocês, foi desse jeito. Eu lembro que 7 horas da noite foi que elas conseguiram contato com esse médico. E esse médico passou uma injeção de contenção ali, né, da hemorragia. E foi quando a hemorragia cessou, mas eu já tava quase morta, eu não conseguia nem enxergar nada. Quando eu abri o olho, eu não via nada, só via preto. Sabe, eu perdi a visão, eu fiquei cega, não conseguia enxergar.
E eu lembro que eu tava entregando ali minha vida pra Deus. E orando a Deus, entregando minha vida pra Deus. Eu não tinha mais esperança. E nessa época eu não tinha tanta maturidade espiritual. Eu comecei a culpar Deus, dizer que Deus tinha permitido acontecer aquilo comigo. E que eu não ia mais servir Ele, que eu estava decepcionada com Ele. Porque eu servi Ele desde a minha infância. E Ele deixou acontecer tudo aquilo comigo. E eu lembro que no outro dia, 5 horas da manhã, o médico mandou, né, as mulheres me levarem, né, de cadeira de roda lá pra sala dele. Chegou lá, ele fez, né, uma ultrassonografia e me deu alta no dia do meu aniversário. Era 25 de agosto na época. E eu peguei alta e vim pra casa. E passou dias eu na minha casa sentindo um negócio estranho, como se eu fosse ter um bebê. E quando foi um certo dia, eu fui no banheiro, que eu coloquei a mão e disse, eu vou ter um bebê. Eu acho que ficou um bebê dentro de mim, alguma coisa assim. Porque eu tava me abrindo toda, sabe, por dentro. Que eu coloquei a mão, saiu de dentro de mim uma bola desse tamanho. Uma bola assim, seca, desse tamanho. Não tinha sangue, ela era seca, que nem um coco. Seca, 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 seca. Preta. Ela não era vermelha mais, ela era preta. E ela não fedia e nem nada. E aí eu fui no meu médico, porque eu fazia o pré-natal no particular aqui na minha cidade. Fui na clínica e o médico disse, isso é resto de parto, é sua placenta, não tiraram sua placenta. Como assim não tiraram sua placenta? Como assim não tiraram sua placenta? E aí o médico falou assim pra mim, você poderia ter morrido de uma infecção, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Mas a sua placenta, em vez de apodrecer, secou, se petrificou, virou uma pedra. E isso é algo assim, muito estranho, ele falou. E aí eu entendi que o Senhor tinha poupado minha vida, dado esse grande livramento e me mostrado que tinha me dado esse grande livramento. Eu não perdi o meu útero, né? E eu não fiquei estéril, para a glória de Deus. Não perdi minha vida também, graças a Deus. E o Senhor me deu mais uma chance, mesmo eu tendo falado algumas coisas com Deus que eu acredito que Deus não se agradou. Eu lembro que no dia que eu estava no carro falando com Deus, que eu chorava, uma mulher me deu um verso bíblico num papelzinho de esperança e eu guardei aquilo no meu coração. E, para a glória de Deus, eu estou aqui para contar esse testemunho. Então, Deus dá livramento. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.